Seja bem-vindo ao curso de Etiqueta Social. Este curso de Etiqueta Social ensina o aluno a atuar com desenvoltura nos diversos ambientes que compõem o panorama social, adequando seu perfil social às particularidades das situações, para portar-se de maneira apropriada e assegurar relacionamentos com melhor qualidade. Introdução. Ao longo do tempo, a civilização e a cultura foram impondo para a sociedade determinados padrões de comportamento que são considerados os adequados e corretos. Claro que em casa não seguimos à risca, temos atitudes mais descontraídas e informais, mas temos que saber nos portar educadamente em outros lugares e também com outras pessoas. Porém, etiqueta não é só saber usar talheres, é uma soma de boas maneiras, atitudes, palavras, costumes, modo de falar, andar, se vestir e entre outros. Mas antes de aprender as regras de etiqueta social, é preciso saber respeitar a todos e entender que o seu espaço termina quando o do outro começa. Algumas regras sobre o cumprimento e a apresentação a pessoas. As regras de etiqueta são uma espécie de código, através do qual nós informamos aos outros que somos preparados para conviver harmoniosamente no grupo. Essas regras tratam basicamente do comportamento social e englobam desde o modo de se vestir adequadamente às diversas ocasiões, até os modos de comer, de frequentar ambientes públicos e principalmente de como se relacionar com as pessoas. Há uma regra básica para todos os tipos de apresentação. Quem quer que esteja se apresentando ou sendo apresentado deve sorrir e olhar a pessoa nos olhos. Seriedade e tensão não funcionam bem nas apresentações. Outra regrinha diz que a pessoa mais importante é quem recebe a outra e tem seu nome dito primeiro. No nome empresarial, é interessante dar ao cliente essa importância maior. Mas, se na hora você tiver dúvidas, o melhor é apresentar o homem à mulher, apresentar a pessoa mais jovem para a mais velha, apresentar um colega para o cliente, apresentar qualquer pessoa para o convidado de honra. Outra coisa importante que deve ser observada, tanto por homens como por mulheres, é que o tapinha nas costas e os beijinhos devem ser evitados sempre, a menos que haja grande intimidade entre eles e a ocasião permita esse tipo de carinho. Pode ocorrer também que a pessoa apresentada, por uma questão de descortesia, não estique a mão para receber o cumprimento. O que fazer neste caso? Se ao esticar a mão para apresentar-se a alguém, ela não retribuir esse gesto, retire a mão, mas continue a apresentação. Para apresentar alguém a um grupo, aproveite o momento em que estiverem reunidos e diga algo mais ou menos assim: Oi pessoal, queria apresentar a vocês a Luciana Ford, design da Briatore em Milão. Saiba também que nas apresentações para um grupo estão dispensados os apertos de mão. Uma dúvida muito comum é que algumas pessoas ficam em dúvida na hora de apresentar o cônjuge. A principal é sobre a expressão a ser utilizada, se esposo ou esposa, marido ou mulher. Independente se são casados ou não, o mais adequado é apresentar o parceiro como meu marido ou minha mulher. Algo do tipo: Olá, esta é a minha mulher Denise. Pergunta indiscreta. Nunca deve se perguntar a uma mulher se ela está grávida. Se ela realmente estiver grávida, não há problema, mas se por outro lado ela só estiver engordado, a situação é muito constrangedora e deve ser evitada. O aperto de mãos. O aperto de mão é uma forma de cumprimento
que deve obedecer também a algumas regras de etiqueta, já que se podem dizer detalhes a respeito de alguém. Elas expressam parte dos sentimentos, atitudes, personalidade e entre outros, interpretando o comportamento humano. Ao ser apresentado a alguém que não conhece, chegue a meia distância dele, estenda a mão e olhe nos olhos. Não se esqueça de sempre olhar nos olhos amigavelmente e sorrir. Expresse carisma e mantenha uma boa postura. Sem exageros e de forma decisiva, esboçar um sorriso pode ser uma boa opção para que não seja demasiadamente informal. Não se deve desviar o olhar para outro lado quando se cumprimenta alguém. Ao tratar de uma apresentação, deve-se ouvir o nome dela com atenção e com clareza. Se não ouvi-lo bem, peça que se repita. Para um cumprimento correto, sempre estique o braço e cumprimente com um aperto de mão, com firmeza e segurança, sem provocar dor ou esmagar os dedos da outra pessoa. Somente seja firme, natural e correto. O aperto de mãos deve ser sempre curto e firme. Este tempo pouco demorado deverá ser suficiente para expressar respeito e autoconfiança. Não trate logo a pessoa intimamente se não a conhece. Deixe que o conhecimento evolua gradualmente até chegar à fase de cumplicidade. Na cultura popular, as expressões das mãos têm alguns significados. Quando a mão é levada ao queixo, demonstra uma pessoa pensativa. Quando levada à boca, demonstra preocupação, espanto, saudade ou nervosismo. Quando toca o nariz, indica que a pessoa está mentindo. Quando as palmas das duas mãos são colocadas para cima por quem fala, significa súplica. Quando uma pessoa lhe cumprimenta com um aperto de mãos e coloca a mão esquerda por cima das suas, isso significa que a pessoa tem estima e que está sendo sincera. Dentro da etiqueta, a pessoa mais jovem não estende a mão até que a pessoa mais velha o faça, assim como o homem também não deve estender a mão a uma mulher. É recomendado a uma mulher estender a mão antes do homem que lhe foi apresentado, mas se alguém nos estende a mão em uma situação que esteja infringindo alguma regra de cumprimentos, não deve ser recusado. Uma regra que deve ser respeitada é que nenhuma mão estendida pode ficar no ar. Na vida social ou profissional, o aperto de mão será uma arma preciosa para assegurar confiança e credibilidade. Quando ele é feito de modo desajeitado, pode abalar um primeiro encontro, deixar uma má impressão, afetar uma possível amizade ou a perda de um grande negócio ou oportunidade de emprego. No Ocidente e na maioria do mundo, entre homens e homens, costumam-se utilizar o aperto de mão, assim como entre um homem e a mulher e uma mulher e outra. Uma dica: quando for apresentar alguém, seus convidados digam o nome e o sobrenome deles. Por fim, o aperto de mão é uma maneira universal de estabelecer uma relação inicial. As mãos têm um grande significado em nossas vidas, e com um simples aperto de mão é possível expressar respeito, atenção e cordialidade.